Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso 60 Mais, podcast gravado aqui direto dos estúdios da Voa Filmes em Floripa. O envelhecimento traz consigo alguns desafios e adaptações. Alguns hábitos comuns entre pessoas com mais de 70 anos podem, sem que se perceba, contribuir para uma sensação de apatia ou desânimo. Entre eles, destaca-se a resistência a mudanças, o isolamento social e a falta de atividades físicas regulares. Preocupada com isso, Andréa Silveira, psicóloga e psicogerontóloga, ela criou e dirige o projeto Univiva Mais. E ela está aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre isso. Andréa, é um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bom. Obrigada pelo convite aqui. De estar nesse momento falando, sobre o 60 mais, Então, como tu trouxe ali, o meu propósito, quando penso nesse meu projeto, é de fazer com que essas pessoas, 60, os 60 e poucos anos, ela se aposenta, ela está em casa, e ela acha que, a vida acabou ali. Não todo mundo, mas assim, esse olhar me preocupa para quem não se autorresponsabiliza com o seu envelhecimento. Então, para isso, a Univiva Mais traz aí questões onde as pessoas se conscientizam da autorresponsabilidade que tem que ter a partir dessa nova fase da vida. Essa nova fase da vida é olhar para o que tu já viveu, o que tu já se colocou para os outros. Então, a pessoa que chega ali até os 60, ela olhou para o trabalho, para a família, para a esposa, para os filhos. E chega nesse momento, ela quando fez todo esse trabalho externo, ela tem que pensar, e agora? Olhar para si também. Para si, Então, quando ela começa a perder essa autonomia, ela começa a ficar invisível, para a sociedade, para as coisas atuais que a vida oferece, que hoje a gente tem bastante escolhas a fazer, a gente até se perde, e ela acaba entrando numa zona de conforto. É a zona de conforto que me incomoda, quando essa pessoa passa a se olhar já nesse processo do envelhecimento. Uhum. Andréa, e esse curso, você criou esse Univiva Mais a partir, talvez, de uma demanda que você tenha percebido dentro do seu consultório? Sim, exatamente. Eu sempre olhei para essa questão do processo do envelhecimento. Quando eu fui fazer minha especialização em psicogerontologia, foi em consultório que eu percebi que as pessoas, acima de 60, geralmente 70 anos ali, ela entra numa apatia mesmo, O que eu vou fazer agora, Cuidou, aí já tem os netos, Começa a viver a vida dos outros, E é o momento dela viver a vida dela, Entrar e olhar para ela. E eu não conseguia trabalhar porque dentro da universidade eles não trazem muito essa questão do envelhecimento, Eu senti muita falta. Eu procurei lá quando fiz minha graduação, mas não tinha algo. E eu como que eu vou trabalhar essas pessoas, essa nova fase da vida? Aí eu procurei aí a psicogerontologia, essa pós-graduação que eu fiz em São Paulo, Até na época minha filha era comissária, eu aproveitava os voos. Isso é uma maravilha. E aí eu disse que eu vou aproveitar aí, enquanto ela está na aviação, e fiz toda a minha graduação em São Paulo, minha pós-graduação. E foi um marco para mim, porque abriu muitas portas onde a gente, o envelhecimento, ele precisa de profissionais que olhem para isso. Perfeito. E hoje em dia, as pessoas já estão olhando para isso, O que vamos fazer com essa demanda de idosos que nós vamos ter, geralmente, da nossa geração, Onde os pais tiveram muitos filhos e a gente vai estar aí, envelhecendo, e quem vai cuidar da gente? Quem vai olhar para a gente, Porque os nossos pais ainda tiveram essa oportunidade, mas da nossa geração, esse 60 que está entrando aí, ele tem que olhar para ele, Quem vai cuidar de nós,
André, quem está acompanhando o nosso programa, nossa audiência, em geral 60 mais, não só, mas também, o que ele pode encontrar nos teus cursos? Esses cursos acontecem, o teu curso, esse da Univiva Mais, acontece dentro da Unisul, inicialmente no centro de Florianópolis, é isso? Exatamente. Ele vai ser, a ideia é expandi-lo, né? Sim, é expandi-lo porque é algo que a pessoa vai ter uma autonomia maior, né? E esse curso, ele é muito rico, né? E justamente, eu gostaria de saber quais os campos que ele abrange, o que a pessoa que vai participar. Os cursos acontecem às quintas? Só quinta. Só quintas na parte da tarde. Isso, às 14 horas. Semanalmente, então, tem são vários cursos, são sempre os mesmos? Como é que funciona? Então, as disciplinas, né, que foram escolhidas, o primeiro semestre eu escolhi através do meu conhecimento, né, as demandas que vêm, né, do idoso quando chega para mim. E esse segundo semestre já está sendo desenhado, né, com a própria sala que já existe, a turma, as demandas que elas pediram, né? Por exemplo, eu trago esse semestre teologia. Teologia. Então, é um profissional, né, bem conceituado, e ele traz aí muitas questões sobre essa nova fase, né? Direcionado ao envelhecimento, né? Olhando para a alma, né? A gente tem que olhar para essa alma. Existe uma energia, existe algo que além, né? Além do material, além dos filhos, existe a gente, né? Então tem essa parte, vai ter filosofia, também a pedido, né? Então são pessoas que estão ali para se desenvolver mesmo como pessoa, né? Você acaba desenvolvendo o currículo a partir da participação dos próprios alunos, das demandas deles. Escutar essa escuta no 60 mais, ou enfim, para qualquer pessoa, mas já que nós estamos falando especificamente desse universo, essa escuta é muito importante, né? O que a pessoa está buscando, o que ela precisa, do que ela sente falta. Sim. Eu acho linda essa escuta. E independente, então, você falou em teologia, filosofia, quais são as outras demandas que eles solicitam? Cultura, história e cultura. Então, temos um professor bem especial aí, que é o Guia Manezinho, o Rodrigo, que ele já trabalha com essa questão de Florianópolis, né? Ele é um jornalista e hoje ele tem várias especialidades aí na área, e ele traz aí tanto a história, né? Hoje a gente está trabalhando a história de Florianópolis, a gente já visitou pontos turísticos, né? Pontos onde tem a história de Florianópolis, né? Onde consolidou o nome, troca de nome, a gente visitou ali a praça. Então, assim, é muito rico isso. Isso é uma maravilha, porque as pessoas, até que moram aqui, muitas vezes não conhecem a história do próprio local, né? Isso é maravilhoso. E outra coisa que você está falando, e me ocorre aqui, que talvez seja o mais importante de tudo, que é a socialização, né? Fazer novas amizades, é um grupo com os mesmos interesses, né? Isso é muito legal. E eu falo para elas, né? Tem um homem que é o seu Hector. O quanto é rico o que elas trazem, né? De curiosidade, né? A procura maior, então, é de mulheres. A procura maior é de mulheres. E aí eu falo que é a nossa tribo, né? Então, ou seja, os homens estão mais acomodados, é isso? Sim, me parece. É que os homens, eles gostam de um controle remoto, né? Gostam de uma televisão, tomar conta do território deles ali. Tá bom, já tá bom, né? E as mulheres não, elas sempre buscam, né, amizade, troca. Tem mais curiosidade, mais entusiasmo, talvez, que essa palavra é boa, né? Você não pode perder o entusiasmo pela vida. E o que eu percebo, Andréia, nas minhas conversas com pessoas amigas, enfim, mais velhas, as pessoas vão perdendo o entusiasmo, parece que vão perdendo a energia. Eu não estou falando, claro que tem uma parcela, também tem a outra parcela, eu abro o Instagram, eu fico encantada com hoje
por exemplo, idosos de 60, 70, 80, que estão se reinventando, que nunca fizeram academia, passaram a querer criar músculo e ficar fortão, né? E ficar forte, ficar bonitona, enfim. Tem essa galera também que, às vezes, a pessoa, meu Deus, eu tô por fora, olha o que está acontecendo. Um próprio idoso, né? Por exemplo, quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu tô meio por fora disso. Mas não é obrigado, cada um segue o caminho que melhor lhe aprouver, né? Sim. Mas eu percebo que tem também essa parcela que perde o entusiasmo. Eu acho que esse seu curso ele é fundamental para você criar novos interesses, fazer novas conexões, porque sempre é tempo de aprender, né, Andréia? Sim, essa conscientização, né? O curso eu sempre trago, né? Ele traz essa consciência para essa nova fase da vida, né? A consciência de que se eu comer assim, né, eu tô querendo, né, vou adoecer. E quando eu tô comendo direito, né, esse alimento me faz bem. Eu escolho, eu faço a escolha, né? Então, essa consciência até do alimento a gente traz, sabe? A maneira de se alimentar. E aí, às vezes, tem polêmicas na sala, né? Ah, mas eu estou acostumada a tomar um cálice de vinho todo dia à noite. Tem alguns na sala que tem esse hábito, né? E até foi a última aula, foi bem interessante o diálogo. E aí a senhora falou, mas eu fui no médico, o médico disse para eu tomar esse vinho que eu posso tomar. Aí a profissional, que é a Andréa Bessa, maravilhosa, ela disse, ok, tá tomando alguma medicação para essa questão do triglicerídeo e tal? Aí ela assim, eu tomo, mas uma medicaçãozinha bem leve. Mas eu escolho tomar o vinho, né? Ela pode. Ela pode, né, continuar tomando o vinho dela. Só que tem as consequências, né? Então, tem idosos que não tomam remédio nenhum, né? Vamos pensar. Mas tudo é escolha, como tu trouxe. Aquele que vai para academia, né, com 70, 80 anos, fica lá, né, cultivando o músculo dele. Mas é assim, uma coisa leva a outra, né? Ele vai para a academia, ele conhece pessoas, de pessoas ele, né, convida para uma outra coisa, ele socializa. Já tem uma consciência alimentar. Isso tudo também traz um sono bom, que isso é muito importante. Ou seja, esses fatores, um bom sono, mexer o esqueleto, né? Se alimentar direito, socializar, meu Deus, você tira os remédios. Né? Porque está muito aqui na cuca, né? A saúde a gente cria, né? A gente cria a saúde, a gente alimenta a saúde com uma consciência de que você precisa cuidar. É como um carro, né? Você precisa fazer a manutenção constantemente. Deixa um carro parado na garagem, vê se ele pega. Que nem o corpo. Eu tô com uma amiga que tem um pouquinho mais que eu, deve ter uns 62, ela vive com dores. Eu falei para ela, isso não me surpreende. Você precisa sair do sofá. Você precisa mexer o esqueleto. Começa a mexer o esqueleto para ver se a dor não passa. Porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Assim como a vida foi feita para estar em movimento. Né? Então, isso é muito, essa consciência. E eu percebo, e o 60 Mais aqui também tem essa pretensão e esse propósito de levar a consciência para as pessoas. Como é importante fazer um planejamento da velhice. E aí vai também planejamento financeiro, porque ser velho no Brasil é muito caro. Vai fazer um plano de saúde, vai no supermercado, vai comprar seus suplementos. É uma coisa absurda. Então a gente precisa fazer também. E isso eu gostaria de saber se dentro das suas aulas também existe aula de planejamento financeiro. Temos uma profissional maravilhosa, a Giovanni. Ela vai falar sobre educação financeira, né? Ela vai trazer, porque foi uma demanda pedida para... Perfeito! Né? E eu achei maravilhoso. Então, vai ser uma aula muito rica. Até talvez essa aula eu vá fazer assim, tipo um módulo, né? Para as pessoas irem. Porque a importância desse planejamento. Até há pouco não se falava sobre isso, Andréia. Ninguém nos ensinava como planejar a velhice. Isso é um assunto bem recente, né? Uma preocupação recente. Sim, e precisa. Precisa. Não tem outro jeito. Necessário, assim, demais. Sim, e as pessoas... É o que eu trago, né? A Univiva Mais...
ela traz essa abrangência de todas as áreas, né? Porque não é uma área só, né? Não é só financeiro, né? Vou me planejar, aí eu vou pagar uma cuidadora para me cuidar, aí eu vou... Não é só isso, né? Porque tu precisa ter uma rede. Eu sempre falo, não precisa ter a rede, né? Os filhos me cuidam, ele tem dinheiro. Né? Então, assim, não é o que se vê, né? Não é o que se vê. Infelizmente, não é o que se vê. E também eles têm a vida deles. Claro, né? Com certeza. Têm a vida. Claro. Então, as pessoas, elas têm que trazer essa autorresponsabilidade, autogestão da vida. Né? Perfeito. E é o que a Univiva Mais traz em todos os aspectos, né? Esse financeiro aí, para mim, foi uma demanda que surgiu e a gente precisa, sim, né, olhar para isso também. É fundamental. É tudo junto. É tudo junto. É tudo junto, mas fundamental. Ele é fundamental. Porque, né, fundamental. É com isso que ele vai poder pegar um Uber e ir para um local, né? Se encontrar com os amigos, né? Fazer um bom plano de saúde. Poder viajar, ter lazer. Exato. Que tudo isso dá um gás para a vida, dá entusiasmo, dá um movimento da vida. Quais as outras disciplinas que você ensina ali no seu curso, no Univiva Mais? Nós temos também o autoconhecimento, né? Essa parte, nós temos uma neurocientista que ela traz esse autoconhecimento através de comportamentos, né? Que que o idoso ele começa a ter, né? Ele mudar esse comportamento e mostrar o quanto ele pode, né? Através do próprio pensamento, né? Através dos seus próprios hábitos que ele cria, né? Eu me aposento, agora o que eu vou fazer? Né? O que eu vou escolher fazer? Mas aí começa com dor ali, mas a dor aparece, o desconforto aparece, né? Tu tem que fazer a mudança. Então, tem a neurociência. São tantas... Nós vamos ter também esse semestre uma nutricionista que fala também, muito interessante, que ela trouxe, até porque eu fui numa palestra dela e convidei ela para dar aula, sobre essa questão do ciclo, né, da lua. Né? Então, nós, quando a gente menstrua, né, as pessoas quando ovulam ainda, tem a questão da lua, né? Então, até o humor da gente muda, né, conforme a lua. E ela trouxe todos esses aspectos, aí eu perguntei para ela, mas quando a pessoa para, né, o ciclo ali, e ela, né, entra na menopausa, né, 60 a mais, a maioria já não, acredito que não, né? Que aí como que se vê, né, nesse ciclo lunar, aí ela traz, porque geralmente as pessoas menstruam em lua nova, alguma coisa assim. E aí tem um ciclo que a gente, né, no processo de envelhecimento, a gente olha para a lua, como é que está o nosso humor. E aí ela vai trazer, ela é uma nutricionista que trabalha com Ayurveda e com a questão cíclica. E ela vai trazer isso para o envelhecimento. Às vezes a gente não está bem, né? Por que a gente não está bem? Né? O líquido do corpo, né? O movimento da Terra. Estamos todos conectados ao universo, né? Exatamente. Faz sentido. Aí ela vai trazer também isso que eu achei muito interessante, porque a gente acaba saindo da sutileza, né? Da tua intuição. Então, a gente, quando está nessa fase, a gente tem... um dos benefícios que a gente tem. Eu acho que a intuição fica mais exacerbada, né? Creio que talvez, especulo eu, que seja porque a maturidade te traz uma calma. A gente acaba aprendendo que tudo passa, que se você respirar fundo e se acalmar, as coisas vão se resolvendo. Né? Acaba que tudo tem uma solução, só precisa manter a calma. E essa calma, essa sabedoria, isso só vem com o tempo. Exatamente, quando a pessoa está nessa fase, né, ela tem que parar de ficar se preocupando com os outros, que já se preocupou até ali, né? Uma vida que foi doada para tanta coisa.
E aí essa intuição, ela tá ali, né? Então é um momento de tu buscar ela, né? Mas Andréia, eu acredito que quem tenha essa natureza, eu sou assim, é muito difícil você mudar. Mas eu acho que é importante não só você se preocupar com os outros, eu acho importante, principalmente com a sua família, seus amigos, mas sempre se priorizando. Porque se você está mal, você não consegue cuidar de ninguém. Então, eu acho que tudo começa pelo amor próprio, né? Você se amar, você se respeitar, você se aceitar, você se melhorar, obviamente, mas o amor próprio, eu acho que ele é fundamental. O autocuidado para você poder cuidar do outro, né? Não é que quando a gente fala que prioriza a si, evidentemente não esquecendo do outro, né? Como a família, como amigos, seu companheiro, quem tem, enfim. Mas eu acho muito importante vocês tratarem disso, porque as pessoas às vezes acham que esse amor próprio é arrogância. Egoísmo e arrogância. O ego, que bom, ter ego é importante. Sim. Ao contrário do que as pessoas julgam mal essa palavra, o ego é muito importante. Você precisa se priorizar, se respeitar. E as pessoas não, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente permite com que o outro te trate como ele te trata, né? Então, eu acho que a maturidade tem muitos benefícios. Tem. Eu adoro ser madura, mas não sair da 5ª série, tá? E é importante a gente manter aquele entusiasmo da jovenzinha. Isso que é legal. Não é querer voltar a ser jovem. Evidentemente que a gente... Isso é muito... Andréia, isso é muito pessoal fazer plástica, não fazer. Esse problema de cada um. Cada um faz o que se sentir bem. Eu mesma já fiz e está tudo certo. Há muitos anos atrás, enfim, que eu trabalhava com a imagem, eu fui atriz também, então eu dependia muito da imagem. Mas, enfim, eu acho assim que você se cuidar, você cuidar da sua cuca, não deixar a cuca envelhecer, manter o entusiasmo pela vida, porque a vida é maravilhosa, ela é maluca, ela é esse emaranhado de coisas, mas ela é maravilhosa. Então, se você mudar o olhar diante das coisas, eu acho muito importante a gente falar sobre isso também. Você, como psicóloga, pode falar muito melhor do que eu, mas eu posso falar de cátedra, Andréia. Eu tenho um olhar muito legal sobre a vida. E não é que eu não tenha problemas, e não é que não tenha vivido desgraças. Não, eu tenho as minhas vicissitudes, né? Vivi as minhas vicissitudes na vida. Mas isso me fortaleceu. Então, eu tenho um olhar muito generoso com a vida. Eu acho que esse olhar é muito importante. Porque você tem duas escolhas. Você pode escolher o copo meio cheio e meio vazio, né? Falando esse clichê. E eu acho que é assim. Então, quando tu trouxesse ali a questão do ego, né? Do egoísmo, né? Porque a pessoa começou a olhar para si, ter amor próprio. As pessoas se veem, né? Às vezes as pessoas me chamam de egoísta, eu digo, mas para eu estar onde eu estou agora, eu tive que dizer muitos nãos, né? Não foi porque eu queria maltratar, não, eu não posso, eu estou dando um sim para mim. Então, a psicologia junguiana, porque a minha pós-graduação é direcionada à psicologia junguiana, ela traz a palavra individuação, né? Indivíduo, né? De individual com a ação. Aí as pessoas dizem, isso é a pessoa ser egoísta. Não, individuação é o indivíduo em ação. Perfeito, né? perfeito. Indivíduo em ação. Então, também a psicologia traz a metanoia, metade da vida, né? Metanoia. É a parte que se vive a individuação. Mas aí ela vai só olhar para si? Não, ela não vai olhar só para si. Ela vai colocar o propósito dela, né? Ela se conhecendo, tendo um autoconhecimento, ela vai em busca do que é essencial para ela, né? E aí vem o amor próprio. Isso é lindo, isso é maravilhoso e é essencial. Andréia, a nossa audiência que está acompanhando, que vai querer mais detalhes sobre a Univiva Mais, você pode passar o serviço? Como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com você, com a Univiva, para saber mais detalhes, ou até para se inscrever no curso?
A Univiva Mais, ela pode ser feita inscrição pelo WhatsApp, 999-223030. Você pode repetir, por favor? 999-223030. Ok. No Instagram Univiva Mais, escrito, né? @Univiva Mais. Mais por extenso. Por extenso. Ok. E no Facebook é Univiva Mais 60 Mais. Perfeito. Tá? Então, Depois a gente vai colocar aqui a descrição para vocês. Tá? Andréia, suas palavras finais para a nossa audiência que está nos acompanhando. O que você teria a falar para as pessoas, para a nossa audiência que não vão poder fazer o curso, ou enfim, qual a dica que você dá para ela ter uma velhice mais bem planejada, mais bem sucedida? Então, esse é meu lema, né? Longevidade bem sucedida. Eu trago isso de uma forma que, né, a Univiva Mais, ela oferece, né, essa conscientização de todas as áreas, não é uma só, né? A gente precisa alimentar, né, todas essas áreas, e ela traz essa conscientização. De que forma? A gente traz a teoria, o profissional, né, o profissional qualificado em falar sobre aquele assunto, e a gente também traz uma atividade lúdica sempre para essa conscientização. Então, tem uma brincadeira, tem um jogo, tem uma estimulação cognitiva junto, né, para mexer ali aspectos da mente. Importantíssimo você falar sobre isso. Eu estava justamente lendo uma matéria ontem à noite sobre o ato de tricotar, como desenvolve a cognição, né? Sim, é uma área do cérebro, né? Tem várias atividades, mas eu estava lendo sobre tricotar, que eu não fazia ideia disso. Andréia, eu vou repetir o seu WhatsApp, 999-223030, ou então você pode entrar em contato com a Andréia direto no Instagram da Univiva Mais, por extenso. Quero te agradecer profundamente sua presença, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, esse trabalho é fundamental, muito bacana mesmo, muito obrigada, Andréia. Obrigada e espero vocês lá que se inscrevam, vão lá, podendo ir numa aula experimental e poder marcar e vocês vão ser bem recebidos. Pode contar comigo. E você que curtiu, curte, compartilhe, comente, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Foi, como sempre, uma alegria ter estado com você. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Beijo, Andréia. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade.